Como é um estudo contínuo, quem tiver vontade de fazer parte de algum grupo de estudo, esse é uma boa pedida também, porque eles começam o Evangelho e vão até o fim, depois eles retornam novamente, e assim também eles vão debatendo sobre o tema do Evangelho. A Mocidade Espírita também está vendo todo o vapor aos domingos, todos os domingos, das 10h20 às 12h30, em qualquer faixa etária, viu? Dos 8 aos 80. Então, é uma boa pedida essa. O Principiante Espírita também já começou, mas quem quiser iniciar algum curso de Principiante Espírita, ainda dá tempo de fazer as inscrições. Procure na nossa livraria os informes, que eles dão todo o atendimento para dar a informação. Nós temos também o Encontro Amigo, às quartas-feiras, às 20 horas, e é pelo Zoom. Então, quem tiver com problema de perdas de família, que estão com problemas de enlutamento e querem participar de um encontro amigo, é uma boa pedida, porque a Tânia Carvalho, ela mantém essa equipe e ela dá toda uma assessoria, uma cobertura de esclarecimento, de entendimento e também de ajuda espiritual às pessoas que estão enlutadas. Então, como é uma plataforma de Zoom, então lá na nossa livraria, nos murais, também está a nossa ID e a nossa senha. E também tem uma ação entre amigos de uma televisão Smart, e está vendendo lá na nossa livraria pelo preço de R$10. Quem tiver a boa vontade de participar dessa ação entre amigos, é só se dirigir na nossa livraria. Vamos desligar os nossos celulares, por favor, para que não haja nenhuma intercorrência durante o nosso Evangelho. E a nossa equipe de segunda-feira é de macarrão. Quem tiver vontade de participar dessa equipe, cada dia é um alimento. Então, a nossa segunda-feira é de macarrão. Então, podem trazer o espaguete e colocar ali na caixa que nós deixamos lá no fundo, e colocar dentro da caixa, que é da equipe de segunda-feira, tá bom? Então, esses eram os avisos. Nós vamos também anunciar o expositor da noite. É uma pessoa muito especial, que todos nós o amamos. Paz e amor, todos nós o amamos muito. Ele vai nos falar sobre Pontos e Contos, que é sobre o livro do mês. Todo mês, na primeira semana, é denominado um livro, e aí o expositor vem e fala sobre o livro. Então, hoje é o seu Francisco Deiana, que vai nos trazer a sua explanação, que ele preparou com muito carinho para todos nós, para que possamos aprender com ele. O Evangelho, a Mensagem e a Prece é o seu Raul Zanini, que está ali, que vai nos trazer a leitura e a prece. As vibrações gerais e do passe é a Leila Nobre. A vibração da água e a prece final é o senhor Leonel Abrão. Então, esses eram os trabalhadores que vão participar hoje. Que Jesus nos abençoe. Vamos manter a sintonia espiritual para que possamos continuar recebendo essa chuva de bênção que os irmãos espirituais nos trazem semanalmente a cada coração aqui presente. Que Jesus nos abençoe. E aí? Beleza.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aquele servo que soube a vontade de seu Senhor, não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade. Dar-se-lhão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muitos confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas 12, 47 e 48. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar, mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não compreendem. Mensagem Justiça Divina, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 20, Missões. Atende de coração alegre ao dever que cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos a base de toda a sabedoria e de todo amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentores espirituais dessa abençoada casa de paz e amor que nos acolhe. Agradecidos estamos por estarmos todos reunidos essa noite em vossos nomes. Noite esta onde muito nos doaremos e também muito receberemos. E em agradecimento, a prece que o Senhor nos ensinou, Mestre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Muito boa noite a todos. Bem, nós hoje vamos falar sobre o livro do mês de março, que é o livro Contos e Contos, de autoria do irmão X, na psicografia do Chico Xavier. Esse livro foi publicado originalmente em 1951 e ele está na sua 13ª edição pela Federação Espírita Brasileira de 2019. Ele tem 50 capítulos desenvolvidos em 270 páginas. Antes de nós começarmos a falar sobre o livro, eu gostaria de comentar um pouco sobre o médium e sobre o autor espiritual, o irmão X. Apesar de Chico Xavier dispensar apresentações, nós julgamos oportuno apresentar uma importantíssima característica do trabalho do médium mineiro. A missão a que ele e seu mentor, Emmanuel, se comprometeram foi planejada com muita antecedência na espiritualidade. A espiritualidade superior, bem antes do retorno do médium ao corpo físico em 1910, obedecendo ao programa de Ismael,
técnica aqui que escorreu. Obedecendo ao programa de Ismael para a implantação da doutrina espírita no Brasil. Essa missão envolveu um grande número de espíritos que fariam parte da programação, abarcando compromissos de enorme responsabilidade, com vistas ao desdobramento da própria codificação espírita, que a partir do trabalho iniciado por eles, tomaria uma feição ampla e diferenciada, contextualizando-a para atender aos tempos que viriam, plena e cuidadosamente alicerçada nos fundamentos doutrinários estabelecidos pelo Allan Kardec. A dona Sueli Caldas Schubert, em sua obra Testemunhos de Chico Xavier, nos relata, está na tela, Chico Xavier não é apenas o médium, o meio para a comunicação dos benfeitores espirituais, mas também o zeloso guardião desse tesouro espiritual, atento e vigilante em todos os instantes, para que a obra não seja atingida. O mandato mediúnico, que no caso de Chico Xavier, o mediunato, ou seja, a missão providencial dos médiuns, é muito mais abrangente do que se poderia supor. O mediunato confere ao médium a responsabilidade de ser copartícipe de toda uma planificação no mundo maior. Ele não será somente um instrumento, mas parte integrante de um programa que a espiritualidade maior traçou, plenamente identificado com os objetivos a serem alcançados e pelos quais labora de comum acordo e em sintonia com os que na esfera espiritual também sejam partes dessa programação. O médium torna-se representante dos espíritos benfeitores no plano terrestre. Ele foi possuidor de excepcional capacidade de transmediúnico, de desdobramento de psicografia, que lhe possibilitaram o desenvolvimento do gigantesco trabalho que realizou ao longo de mais de 70 anos de atividade mediúnica, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, veio à luz em 1932. Em seguida, Chico psicografou, dentre outros trabalhos, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria espiritual de Humberto de Campos, publicado em 1938. A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, transmitido ao médium poucos dias antes de iniciar o recebimento do célebre Há 2000 anos, no mesmo ano de 2000, em 1938. Após esses primeiros livros, seguiram-se centenas de outros, totalizando mais de 450 obras, dentre elas a memorável série de André Luiz, iniciada com O Nosso Lar, que foi publicado pela primeira vez em 1944. Chico Xavier desencarnou em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. E quem é o irmão X? Me ajuda se falhar aqui, que está falhando de vez em quando. Tá ok. O irmão X é o autor espiritual do livro. E aqui é importante que expliquemos como surgiu esse personagem aparentemente enigmático com esse nome X no cenário brasileiro, no cenário espírita brasileiro. Na realidade, o irmão X foi o pseudônimo adotado pelo eminente escritor Humberto de Campos Veras, notoriamente conhecido como Humberto de Campos. Nascido na cidade de Miratiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão, aos 25 de outubro de 1886, transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1912, onde desenvolveu uma profícua carreira de jornalista e de escritor. Em 1919, foi eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, foi deputado federal pelo estado do Maranhão entre 1920 e 1930. Desencarnou aos 5 de dezembro de 1934, em decorrência de uma síncope cardíaca após vários anos de enfermidade. Já em 1935, pouco após o seu desencarne, aproximou-se do médium Chico Xavier, iniciando intenso trabalho psicográfico em parceria que duraria décadas, proporcionando-nos um tesouro de luz inesgotável. Em 1937, vem à luz o primeiro trabalho da dupla, o Crônicas de Além Túmulo. Seguiram-se, em 1938, o magistral Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já citado, Novas Mensagens, em 1939, Boa Nova, em 1941, e Reportagens de Além Túmulo, em 1943.
Nesses 5 primeiros trabalhos, Humberto de Campos se identificaria com o nome que tinha em sua última encarnação terrena. Entretanto, um fato inusitado ia mudar completamente o cenário espírita de nossas terras. Em 1944, a viúva de Humberto e seus filhos entraram com uma ação judicial contra a Federação Espírita Brasileira, que publicaram os livros, e o médium Francisco Cândido Xavier, pleiteando direitos autorais sobre a obra. Deixa que eu mudo daqui. Não, eu mudo aqui, pode estar funcionando. Direitos autorais sobre a obra psicográfica recebida pelo espírito Humberto de Campos. Na realidade, a família pretendia, pasmem vocês, que o tribunal sentenciasse se a obra literária mediúnica era ou não do espírito de Humberto de Campos, como se isso fosse possível para a justiça. Em caso negativo, pedia a apreensão de todos os exemplares, a proibição do uso do nome do escritor e pagamento de perdas e danos. Em caso se ficasse provado que o autor era mesmo Humberto de Campos, solicitava que o juiz declarasse a quem pertenciam os direitos autorais, se a família do autor espiritual ou a Federação Espírita. O caso é amplamente descrito no livro A Psicografia ante os Tribunais, o caso Humberto de Campos, de autoria de Miguel Timpone, que foi o advogado contratado pela FEB para contestar a ação que foi impetrada pela família do escritor desencarnado. Na extensa obra, o ilustre advogado relata todo o processo, desde a petição inicial até a decisão final da Justiça, aos 3 de novembro de 1944, que terminou por reconhecer que, para fins legais, os direitos autorais não podem ser atribuídos a um espírito desencarnado. Ou seja, a ação da família não logrou êxito, mesmo após recurso, tendo a decisão sido favorável à FEB e a Francisco Xavier. Em sua impecável defesa, o Dr. Timpone estabelece interessantes comparações entre a obra de Humberto de Campos encarnado e como espírito, reunindo opiniões de professores, psiquiatras, poetas, cientistas e juristas que atestaram a autenticidade do estilo do escritor póstumo. É sem dúvida um livro que se constitui em documento histórico para a doutrina espírita do Brasil. Após o episódio, Humberto de Campos se retrai por um tempo, bastante entristecido, retornando ao trabalho com Chico Xavier somente em 1945. E aqui vale destacar um trecho de uma carta datada de 5 de março deste ano, de 1945, que foi enviada por Chico Xavier, o então presidente da FEB, o Vampiro de Freitas, onde o médium informa o retorno de Humberto de Campos, agora como irmão X, sem contudo citar o seu nome uma única vez. Vamos ver um pedaço da carta. Tem uma novidade para dar-te. O nosso amigo, não menciona o nome, voltou a escrever, fazendo-se sentir agora com o nome de irmão X. Emmanuel, pela audição, me recomendou que pedisse, caso julgues oportuna a publicação da mensagem inclusa, que ela seja feita pelo reformador, sem qualquer alusão especial ao fato de o nosso amigo ter se decidido a usar pseudônimo, nem qualquer referência ao nome que usou como escritor em nosso meio, poupando-lhe o espírito de novos dissabores. Como irmão X, e em parceria com o Chico, o primeiro trabalho publicado foi Lázaro Redivivo, em 1945, seguindo-se mais 8 livros até a década de 1980. Sumarizando, no slide que mostramos as denominações do ilustre autor. Humberto de Campos, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, que teve sua existência terrena entre 1886 e 1934. Humberto de Campos, autor espiritual, entre 1935 e 1944. E irmão X, a partir de 1945. Isso é para dar um resumo dessas diversas denominações que esse grande espírito, que esse grande escritor teve. O último livro publicado de autoria do irmão X, com o Chico, foi em 1989. Tem um relato interessante, que ele ficou bem uns mais de 20 anos sem publicar livro nenhum.
E houve uma ocasião em que, numa sessão pública, alguém perguntou para o Chico, e Emmanuel passou para o Humberto de Campos, por que ele não escrevia mais? Por que ele estava mandando mais livros? E o espírito, o irmão X, estava próximo ao Emmanuel e respondeu, olha, na realidade, aquele trabalho que eu usava a pena, ele foi uma fase da vida. Eu agora estou labutando em outras áreas. Mas mesmo assim, eu vou fazer o que nós podemos fazer. E o Emmanuel fala que ele traz uma pasta, abre uns pergaminhos, e depois desse fato são publicados 2 livros. E o último livro é de 1989. Bom, então vamos agora à degustação do Pontos e Contos, que foi o 3º livro do irmão X. Inspirado nas mensagens do Evangelho, o autor apresenta uma análise reflexiva do cotidiano de forma atraente, alertando sobre a necessidade e importância dos verdadeiros valores do espírito nas relações humanas. Sempre com esse enfoque, podemos basicamente dividir os 50 capítulos do livro em 3 grandes categorias. Passagens da vida de Jesus e dos seus apóstolos, ensinamentos do Mestre e suas aplicações práticas no cotidiano do mundo encarnado. O segundo conjunto de temas são tarefas não aceitas por espíritos, que eu diria incompletos, que se prendem, espíritas incompletos, que se prendem à forma e se descuidam do servir, não estando interessados em servir ao Senhor na atividade de assistência àqueles que padecem. E uma terceira grande categoria são exemplos de espíritos decaídos, que na espiritualidade assumem compromissos e na carne não conseguem pôr em prática o que pactuaram, interpretando de modo equivocado os preceitos do Mestre e vivenciando sentimentos deletérios no mundo material. Assim, dentre os diversos importantes temas para reflexão que são passados, o nosso querido autor disserta, por exemplo, sobre o programa do Senhor, sobre o problema de saúde, sobre obsessão e dívida, sobre morrer para descansar, sobre entusiasmo e responsabilidade, sobre provas de paciência, muito interessante, sobre opiniões alheias e sobre a proibição de Moisés. Esse capítulo aqui, ele é revestido de especial interesse, porque ele relata as circunstâncias que levaram o grande legislador a escrever as célebres palavras do capítulo 18 do Deuteronômio, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. Lá ele explica por quê. Bem, para a nossa degustação, eu selecionei 2 capítulos que passo a descrever. O primeiro deles é o capítulo 35, que tem por título Nas Palavras do Caminho. Após a crucificação de Jesus, estavam Tiago, e aí Tiago menor, e Matias, que foi o sucessor de Judas Iscariotes, após o seu desencarne, demandavam Betânia, que era uma localidade próxima a Jerusalém, quando lembraram-se da figura dos Iscariotes. Iniciaram a tecer uma série de comentários desairosos acerca do desafortunado Judas, e com contundentes críticas desse comportamento que eles reprovavam e consideravam uma vergonha. Apesar da argumentação de Pedro, que buscava defendê-lo, e juntamente com João, asseverava que o infeliz Iscariote se arrependeu e chorou, levando a cometer abominável suicídio. Mesmo assim, Tiago e Matias julgavam Judas um traidor, um criminoso vulgar, demasiadamente perverso, não havendo palavras que pudessem excusá-lo, para sempre um réu na humanidade. A simples memória lhes inspirava compaixão e vergonha. Tiago chega mesmo a afirmar que Judas deveria descer aos infernos, envolvido em densas trevas, perverso gênio das potências inferiores. Eis que, de repente, ambos vislumbram alguém se aproximar. Envolto em luz resplandecente. Era o Messias. O mestre chegou até eles e parou por instantes ao lado dos companheiros. Ambos choravam. E Tiago rogou-lhe: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu-lhes as mãos em sinal de amor e nada disse. Ao que Tiago considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Ao que o mestre responde: Não, Tiago, não vou agora à cidade.
é o sigo e missão de auxílio a Judas. E sem nada a acrescentar, prosseguiu em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, Tiago isolou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos nos quais já começaram a escrever a sua bela carta à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana, registrada no capítulo 3 daquela epístola, com o título sobre o tropeço da palavra, em cujos 12 versículos ele nos lembra, dentre outros ensinamentos, que de uma mesma boca procede bênção e maldição, e que não convém que isso se faça assim. A respeito de Judas Iscariotes, Humberto de Campos enviou mensagem em 1935, e que foi inserida no primeiro livro dele, que ele mencionou, Crônicas de Além Túmulo, onde ele narra um encontro que teve com o desafortunado apóstolo, que eu recomendo com muito empenho a leitura. É extremamente interessante. Quando a gente lembra que fazem na Semana Santa, a famosa malhação de Judas, né? Bem, selecionamos também para a degustação o capítulo 40, que se intitula Olá, meu irmão, onde vamos conhecer a história do espírito Cipriano, que nos traz comovente relato sobre seu fracasso no espiritismo, decorrente do preconceito. Cipriano, após perder um filho, chegou até a doutrina espírita, ansioso de esclarecimento e consolação. Na doutrina, certificou-se de que seu filho não morrera e, mais vivo do que nunca, endereçava-lhe palavras de amor. Inclinou-se então à doutrina renovadora, saciado pela água viva de tantas e santas consolações, não sabia como agradecer à fonte. Foi quando se recordou que suas possibilidades intelectuais podiam ser úteis ao serviço do espiritismo. E assim, ele poderia, através da pena ou da palavra, em jornais ou em palestras públicas, tornou-se um brilhante palestrante. Porém, em seu íntimo, tomado de vaidade, considerava que o espiritismo necessitava dele, e que sua presença honrava aqueles que o assistiam, e que a codificação kardeciana, vejam bem, nele encontrava prestigioso protetor. Até que um dia, após uma apresentação, quando se encontrava em meio a colegas em discussões preciosas, um velho conhecido, um antigo tintureiro, sapatos, chegou até ele. Sapatos rotos, calças arremendadas, cabelos despenteados, rosto suarento. Dele se abeirou e estendeu a mão, exclamando alegre: Olá, meu irmão, meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência. Cipriano lhe responde secamente a saudação efusiva, meneando levemente a cabeça e sentindo-se verdadeiramente humilhado. Em vista do silêncio, o tintureiro despediu-se, mostrando grande descontentamento. Um dos amigos lhe pergunta com ironia: é da sua família? Cipriano se enraivece. Não seria desaforo semelhante homem do povo chamar-lhe irmão? Ali em plena avenida, diante de seus colegas de tertúlias acadêmicas? Estaria então obrigado a relacionar-se com toda espécie de vagabundos? Não seria aquilo emanasse a rebotalhos de gente? O incidente criou em Cipriano enorme complexo de inferioridade, em decorrência de velhos preconceitos sociais e da ironia dos companheiros, que lhe calou fundo no espírito. A ausência de afabilidade, a incompreensão grosseira lhe dominaram por completo. Resultado: voltou à aspereza antiga e, se cuidava da doutrina, confinava-se a reduzir o círculo doméstico. Não estimava a companhia daqueles que considerava inferiores. Bem, os anos se passaram, alheios à vaidade e à ignorância, e Cipriano voltou à espiritualidade. Passado algum tempo, despertou em vão clamando por seu filho amado, de quem ansiava por lhe reencontrar o carinho. Vagou pelas mesmas vias que frequentava quando encarnado, e nas imediações, onde costumava se reunir com os amigos, encontrou quem? O velho tintureiro, totalmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, ligado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Aproxima-se envergonhado e, obedecendo a impulso, repetiu as palavras antigas que o tintureiro havia lhe dito tempos antes:
Olá, meu irmão, meus parabéns. O generoso cintureiro de outrora, longe de imitar o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, abriu-lhe os braços contente e exclamou com sincera alegria: "Oh, meu amigo, que satisfação! Venha, vou conduzi-lo ao seu filho." Emocionado, Cipriano conclui que a afabilidade é mais que um dever social, é alguma coisa de Deus que não subtrairemos ao próximo sem prejudicar a nós mesmos. Para encerrar essa apresentação, eu destaco um trecho do capítulo 36 do livro que se chama O Adversário Invisível, quando o nosso irmão X relata palavras do Mestre Jesus a Pedro ao discorrer sobre o medo. Esse era o adversário invisível. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Bem, aqui eu encerro a apresentação sobre pontos e contos, mas eu gostaria de, antes de nós passarmos à próxima etapa do nosso trabalho, fazer uma homenagem ao grande Allan Kardec, aos 154 anos de seu desencarne, no dia 31 de março de 1869. Kardec, discípulo de Jesus, que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo, organizando uma doutrina sistematizada, definindo em linhas basilares e imutáveis o programa doutrinário, iniciado com a publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, Kardec fez do espiritismo um monumento de aço para enfrentar os tempos, vencer os certames cruéis e permanecer incólume. Recordemos Allan Kardec agora e sempre, para que a codificação a qual se dedicou mais de 15 anos da sua vida terrena possa brilhar em nossas vidas e possamos honrar-nos por sermos espíritas, demonstrando-a na conduta que mantivermos em nossa vida diária. Allan Kardec, lutador incansável, a quem devemos a restauração do cristianismo puro e sem mácula. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Muita paz e luz a todos. Muito obrigado. Isso, tá bom. Obrigada. E neste momento, depois dessa palestra esclarecedora, é sempre ouvir sobre Chico Xavier, é maravilhoso. E agora nós vamos ligar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido mestre, aos mentores desse trabalho, aos nossos mentores, os médiuns se colocando já na posição da transmissão de energia e nós nos colocando com os pensamentos ligados ao mais alto e na posição de recepção, sentando corretamente nos nossos lugares. E assim, vamos neste momento nos envolver a todos com energias de amor, de afeto, energias dos bons pensamentos, energias de esperança. E através do passe que iremos receber, vamos recepcionar, fazendo com que essas energias adentrem todo o nosso organismo físico, mental, espiritual, e assim possa nos ajudar, nos reequilibrar para aquilo que precisamos seguir, o nosso caminho, nos deixar o melhor possível para enfrentar cada momento de nossa vida. Através do nosso coronário,
energias prateadas adentram e vão passando pelos centros de força. O frontal nos ajuda a organizar nossos pensamentos. Temos sempre que nos lembrar que tudo que nós pensamos, criamos, é o que vamos ter. Então, pensamentos positivos, pensamentos no bem, pensamentos de amor, sempre, em qualquer situação. E assim vamos estar prontas para tomar as melhores decisões nos momentos que precisamos tomar. Essa energia que desce agora ao nosso laríngeo, na região da garganta, que nos ajuda fazendo uma limpeza e também fortalece para que nós possamos utilizar este órgão da melhor forma possível. Quando respiramos, respiramos o bem, respiramos amor, respiramos paz. Quando falamos, falamos sobre o amor, falamos sobre Jesus. E é tudo isso que nos traz, nos faz interiorizar aquilo que nós exteriorizamos. A paz e o amor. Essa energia que nos adentra, vai até o nosso cardíaco, envolve todo esse órgão e traz para dentro de nós a energia do amor materno, paz, harmonia, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, à nossa família, ao nosso ser. O alto amor, precisamos mantê-lo em nós. Essa vibração de energia vai até o nosso gástrico, ajuda a uma limpeza, retirando energias deletérias que podem ter ficado aí, devido a pequenos desequilíbrios emocionais que temos. Então agora, levamos até esse órgão energias de amor, de força, de esclarecimento, que temos que estar sempre atenta ao que falamos, ao que comemos, onde respiramos, onde estamos. E essas energias que vão até o nosso esplênico, fazendo uma limpeza profunda, um filtro para que possamos ser fortalecidos em todo o nosso ser, fortalecendo a criação das nossas células, para que tudo aquilo que pensamos, que falamos, o amor que expressamos, seja o amor que produzimos para nós mesmos, o amor dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E essa vibração que desce, passa pelas nossas pernas, vai pela parte traseira das nossas pernas e chega até ao básico. Chegando ao básico, essa energia vai vértebra a vértebra, sobe a nossa coluna, faz com que nós possamos relaxar, tranquilizar, que todo esse nosso amor que falamos e expressamos possa retornar para nós em fé. Tudo vai estar bem, tudo sempre vai estar bem. Essas energias que sobem até o nosso bulbo, voltam ao nosso coronário e assim nos envolvemos nesse campo de energia de amor, de paz, de esperança, de fé, de conhecimento, de disposição para continuar buscando o conhecimento. E agora que nos sentimos bem, nós vamos
até os nossos lares. Vamos adentrar os nossos lares, levando essas energias positivas que aqui buscamos. Envolver todos aqueles que estão lá com um grande abraço, de muito amor, de muita esperança, e levar para eles durante a semana que segue palavras de amor, ensinamentos de evangelho, para que a nossa casa possa passar durante toda a semana e possamos passar para todos que lá estão, todos que lá vão, sentimentos positivos de esperança, de amor em Cristo, e em tudo que Ele deixou, e tudo que veio para nos ensinar e nos dar um caminho a seguir. E lá, com esse sentimento de amor, envolvemos todos os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso querido Brasil, com muita luz, com muita esperança de que somamos, cada um com esse amor, vamos ser maior e melhor, e vamos fazer esse país reacender a esperança e continuar sendo o país do futuro, o país do presente, o país do amor, o país da solidariedade. Vamos envolvendo todas as nossas crianças, todos os nossos adolescentes, e muita energia de esperança e de fé. Vamos envolvendo todos aqueles que estão pelas ruas, com a crença certa de que eles terão um lugarzinho deles, eles poderão ter a sua família, proteger a sua família e ter paz. Porque Deus está sempre conosco. Onde quer que estejamos sempre ligados a Deus, nosso Pai. E vamos também pedindo ao nosso Mestre e querido Jesus que abençoe o nosso planeta, para que a paz chegue a cada um desses lugares que neste momento fomenta guerra, destruição, medo, mas que o conhecimento cada vez mais divulgado por todas as religiões e todos esses voluntários que, por mais difícil que seja a situação, vão ao amparo irmanamente, que essa esperança seja maior que a tristeza e que possamos realmente construir um mundo melhor, um mundo rumo à regeneração, um mundo que aí sim poderemos todos dar atenção principal ao nosso espírito, nas ações que estamos aqui fazendo no nosso dia a dia. Que Deus, nosso Pai, envolva cada um que está aqui, que está em suas casas, os nomes que estão nas urnas, em energias de muito amor, energias do nosso querido Mestre Jesus e dos nossos mentores espirituais. Que assim seja. Uma boa noite, muito obrigada. Neste momento, como eternos pedintes, sabendo do amor do nosso querido Mestre, elevamos a Ele mais uma rogativa. Pedimos para que Ele permita seus propósitos que militam na medicina espiritual, físicos, químicos e biólogos da espiritualidade, para que, com a supervisão do plano maior, possam visitar as fontes mães da natureza, os grandes oceanos, os mares, os rios, as cachoeiras, as matas, e delas retirando todos os elementos sutis que, manipulados nos laboratórios da espiritualidade, possam se transformar na medicamentação adequada a ser adicionada em nossas águas. E nós, quando delas fizermos uso,
com fé, esperança e certeza absoluta na providência divina, haveremos de receber o lenitivo às nossas aflições. Amado e querido Mestre Jesus, por tua graça e bondade vivemos mais um dia e agradecemos a oportunidade que nos destes de aqui nos reunirmos em teu nome, para as lições de amor e sabedoria, de esclarecimento espiritual que tanto necessitamos. Que a tua doce e suave paz, a tua sabedoria e a tua mansuetude possam habitar os nossos corações e nortear hoje e sempre os nossos pensamentos, palavras e atos, com a graça de Deus. Uma boa semana para todos, com muita saúde, muito trabalho e muita paz. Que assim seja.